fores velho, estenderá as mãos e outro te cingirá, e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós já estamos terminando no Vaticano a Noventiale, que são os 9 dias que se reza pela morte do Papa. Aliás, dia 1º, o bispo me mandou uma mensagem dizendo assim: olha, a reportagem vai entrar em contato com você, porque eles querem fazer umas perguntas lá e ninguém você. Oh, que beleza! Aí me ligou a repórter e ela falou assim: eu queria saber algumas coisas sobre a eleição do Papa. Eu falei: pois não. O que é Noventiale? Noventiale, está se falando italiano, latim. Noventiale é novena. São 9 dias. Ah, eu disse assim, que nem novena para São José, novena para Santo Antônio. Eu falei: pois é, São José para trabalhar, Santo Antônio para casar. Novena 9 dias. Ah, mas por que chama 9 dias? Eu falei: porque são 9 dias, por isso que é novena. Se fosse 10 dias, era dezena. Ah, tá bom. E quem é que vai ser o próximo Papa? Eu só tenho um que sabe. Quem? Deus. Ah, então tá bom, muito obrigado. É isso que eu vou reportar. É assim a minha passagem pela imprensa. Então, vocês vejam, estou dizendo tudo isso, daqui a pouco, na quarta-feira, começa o contábil. Aliás, eu estava falando com o Pedro. O Pedro é corintiano, eu estava dizendo para ele assim, que os cardeais já fizeram a votação lá, para ver qual é o melhor time que se tem. E uma vez que eles chegaram no consenso, eles falaram assim: agora nós vamos resolver quem é o Papa. Depois vocês perguntam para o Pedro quem ganhou lá a eleição, né, para ver o melhor time do colégio cardinalista. Eu estou dizendo tudo isso porque quarta-feira os cardeais vão se reunir no conclave, propriamente dito, e certamente no próximo domingo, a essa altura, se tudo for tranquilo, nós já teremos o nome do novo Papa, que Deus, evidentemente, já sabe quem é e sabe como vai chamar. E digo isso tudo, não só porque nós estamos vivendo esse momento na igreja, mas porque as leituras de hoje falam daquele que é o Papa, na sua pessoa, que é Pedro, na sua significação, que é pedra. Tanto na primeira leitura, quanto nos evangelhos de hoje, nos aparece a figura de São Pedro. E as leituras de hoje são muito bonitas, porque a primeira leitura fala-nos da igreja presente, a igreja militante, nós. O evangelho, dividido em 2 grandes momentos, a igreja no seu tempo e aquele que une a igreja, o Papa. E a segunda leitura fala-nos da igreja triunfante, a igreja que está no céu. Fala-nos a ponte entre a primeira leitura e a segunda leitura, o Salmo. O Salmo faz exatamente esta ponte da igreja que está presente no mundo, da igreja que está na glória de Deus. A igreja que está presente no mundo, escrita dos Atos dos Apóstolos, primeira leitura. Pedro estava pregando o Evangelho, falando de Jesus, como em tantos e tantos lugares, como nós aqui agora, falando de Jesus. Mas em muitos lugares do mundo, ainda hoje, falar de Jesus é um perigo. Falar de Jesus é um perigo. Tem muitos cardeais lá que estão lá, que se eles falarem o que realmente acontece no país deles, eles não podem voltar para o país sem o risco grande de perder a própria vida. Nicarágua, China e tantos outros países onde a igreja é perseguida. E Pedro falava de Jesus quando a igreja era perseguida. Foi preso pelo Sinédrio, foi levado no julgamento. E lá no Sinédrio, o mesmo Sinédrio que condenou e matou Jesus, falaram para São Pedro: nós falamos e nós avisamos para vocês não falarem de Jesus por aqui. E vocês encheram a cidade com a notícia de Jesus. Sabe o que São Pedro respondeu? É preciso obedecer primeiro a Deus do que aos homens. Maravilhosa essa resposta. Porque se a lei dos homens é contrária à lei de Deus, alguma coisa ou toda coisa está errada na lei dos homens. Porque a lei de Deus só vem nos dar a vida. A lei de
serão castigados, serão perseguidos, maltratados e libertos. E quando são eles libertos, eles ficam contentes, porque sofreram em nome do Evangelho. Às vezes na vida da igreja, a gente tem confusão, a gente tem treta, a gente tem briga, a gente tem desentendimento. Aqui não tem, mas em outras comunidades tem, outras paróquias. Aqui nunca teve nenhuma briguinha, ciúmes, nada. E aí, as pessoas ficam desanimadas. Ah, padre, porque era na igreja isso, porque era na igreja. A minha primeira paróquia tinha lá a sacristã da igreja e foi feito no salão. O padre estava antes de mim, fez no salão paroquial. E aí ia ter a festa da padroeira, Nossa Senhora Aparecida. Ela não deixava o povo usar o salão. Eu falei, mas por que não pode? Não, porque vai estragar. Eu falei, filha, aquilo lá foi feito para usar. Aí na sacristia tinha um banheiro. Ela não deixava ninguém usar. Mas por que não pode usar? Não, porque vai sujar, mas é banheiro. Ela já morreu, acho que ela está na porta do céu lá, falando, pastor Pedro, não deixa entrar não. Porque a pessoa acha que não vai estragar, vai usar. Então as pessoas ficavam desanimadas. E eu dizia, olha, os apóstolos foram perseguidos, eles apanharam, eles morreram por causa do Evangelho. E qual é a reação deles? Alegraram, porque Jesus diz, bem-aventurados sois vós, quando mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa do meu nome. E aí no Salmo nós cantamos justamente essa alegria. Se à noite vem a tristeza me visitar, o Senhor transformou essa tristeza na manhã da alegria. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livraste. Quantas e quantas vezes na nossa vida a gente pode cantar isso? Quantas e quantas vezes a gente pode dizer isso? Bem dizer a Deus, porque Deus nos livrou. Nos livrou de uma doença, nos livrou de um apuro, nos livrou de uma prova, seja ela que prova for. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livraste. E este canto será cantado na sua glória quando nós estivermos, agora nós estamos na primeira leitura, igreja militante do nosso tempo, mas quando nós estivermos na segunda leitura, no céu, a igreja triunfante. São João escreve a segunda leitura. Ele que escreve o Evangelho da missa de hoje também. E ele lá na ilha de Patmos tem essa visão do céu, o Filho de Deus, o Cordeiro, radiante, cercado dos anjos. E lá é a igreja triunfante. Hoje nós caminhamos nesse mundo. Muitas vezes a igreja é perseguida, muitas vezes incompreendida, certamente com a missão de anunciar e anunciará o Evangelho. Mas essa igreja militante, pela ponte que faz o Salmo, Deus nos libertará e nós exaltaremos a Deus, tornar-se-á a igreja triunfante, a igreja que está na glória, e nós estaremos no céu. E aí vamos para o Evangelho. O Evangelho, como já disse, tem dois grandes momentos, e é o Evangelho longo. O primeiro momento é o momento da igreja. E vejam que bonito. Pedro, de profissão pescador, aqui no escrito de São João, o próprio João que escreveu a segunda leitura, voltou para a Galileia, depois da ressurreição. E não voltou sozinho. São João enumera um monte de gente junto com ele. Inclusive o próprio São João estava lá. E São João nunca foi pescador, os outros não eram pescadores. Estavam lá com Pedro. Ou seja, está Pedro, que é a pedra, que é o primeiro Papa, que é a igreja, e está os apóstolos. É aqui o conclave reunido, é aqui a igreja reunida, aqui somos nós. Estão lá reunidos. E Pedro disse, eu vou pescar. Esse vou pescar tem dois sentidos. O primeiro é real. Pedro foi pescar. Mas o segundo é o mais bonito. É o Evangelho, é o mistério. Eu vou pescar significa eu vou evangelizar. Eu vou falar de Deus. Eu vou anunciar Jesus Cristo. Eu vou testemunhar sua palavra. E aí, se isso por si só já é bonito, vem a sequência, que é mais bonita ainda. A igreja diz, nós vamos juntos. Nós vamos juntos. Olha como uma passagem só parece ir numa pescaria, mas que é
cheia de mistério. E eles vão no mar, que é o lago ali de Genezaré. Toda vez que no Evangelho se fala mar, quer dizer mundo, missão. E vão na barca de Pedro. Toda vez que se fala a barca de Pedro, a rede da barca de Pedro, quer dizer a igreja. Só que eles pescam a noite toda e não tem fruto. Eles trabalham a noite toda e não pescam nada. Estão eles voltando 100 metros da praia, tem lá um homem que eles não conseguem compreender quem é. E esse homem diz: vocês têm alguma coisa aí para comer? E olha que para pescador assumir é difícil, porque o pescador ele pega o lambari e fala: nós pegamos um tubarão. E eles foram pro show, tristes, desanimados. Não pescamos nada, não temos nada. A pescaria, o Evangelho, a luz da palavra de Deus não frutificou. Trabalhamos e não conseguimos nada. Teve um padre no passado que estava muito desanimado, ele queria deixar tudo, deixar a paróquia. E ele foi falar com o Dom Gilberto, essa história os padres sabem. E aí ele foi falar com o Dom Gilberto, ele falou: Dom Gilberto, eu já fiz tudo naquela paróquia, eu já fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu já dei meu exemplo, eu já dei meu sangue. Dom Gilberto deu risada: você já deu tudo menos a vida. A hora que você der a vida, a paróquia vai render, a paróquia vai frutificar. Então, eles estavam cansados, desanimados, e Jesus disse: jogue a rede do lado direito. Jogaram. E aí a rede se encheu milagrosamente de peixes. São João escreve aqui o discípulo que Jesus amava, porque naquele tempo, quando ele escreveu, ele não existia a forma de dizer eu disse. Ele escreve o discípulo que Jesus amava, ele está falando dele. Diz: é o Senhor. Porque São João lembrou de 3 anos atrás, quando eles conheceram Jesus, no primeiro milagre que Jesus fez com os apóstolos, que foi a pesca milagrosa. E agora, 3 anos depois, eles têm novamente o mesmo sinal. Pedro estava nu, estava pescando, estava trabalhando, e vejam vocês, ele vai nadar. Quem que coloca a roupa para nadar? Ninguém. Mas Pedro tinha tanto respeito por Jesus, que ele coloca a sua roupa, pula no mar e vai ao encontro de Jesus. Jesus faz lá a refeição com eles, parte o pão, símbolo da Eucaristia. Pedro puxa a rede, 153 peixes, a rede não se rompeu, símbolo da igreja. Mas aí vem o segundo momento do Evangelho de hoje, que é a confirmação de Pedro. Alguém poderia ter dito: Pedro negou Cristo por 3 vezes. Mas aqui é o próprio Cristo que confirma Pedro como chefe, como pedra, como união da igreja. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então cuida do meu povo, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então cuida do meu povo, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, pela 3ª vez, aí Pedro lembrou das suas 3 negativas e ficou triste. Tu me amas? Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Cuida do meu rebanho. Eu me lembro quando São João Paulo II estava já bem velhinho. E muitos diziam no mundo que o Papa deveria renunciar, porque ele estava cansado, abatido, da doença prolongada. E ele comemorou, se eu não me engano, 50, 60 anos de sacerdócio. E a missa foi na Praça de São Pedro, lotada, e o Evangelho foi esse. E no sermão, João Paulo II disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu já estou velho, não tenho a força da juventude, meus ouvidos, meus olhos, minha voz já não tem a força que tinha quando te conheci. Mas tu sabes que eu te amo, e enquanto tu quiseres, eu estarei à frente da tua igreja. Essas palavras de Jesus a São Pedro, você pode fazer a troca do nome de Pedro pelo seu. Adriano, que é meu nome, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então seja um bom padre. Fulano, tu
Senhor, eu te amo. Seja um bom marido, seja um bom pai, seja um bom cristão. Fulana, minha filha, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Seja uma boa esposa, seja uma boa mãe. Ai, pai, vai dar trabalho. Seja. E aí, Jesus diz a Pedro: Pedro, hoje você vai onde você quer. Você cinge, a mesma coisa dizer, você se veste, vai para cá e vai para lá. Mas chegará um momento que você será chamado para onde você não quer ir. Era o prenúncio da morte de São Pedro. Pedro foi indo, fundou a igreja de Roma, tornou-se lá o primeiro bispo, grande papa. E lá em Roma veio a perseguição de Nero e de Diocleciano. Nero, na sua loucura, foi matando os cristãos, matou. São Paulo estava perseguindo São Pedro. E a igreja disse para São Pedro: fuja. É como se vocês dissessem: foge, porque é melhor para a igreja você vivo do que você morto. Pedro estava fugindo, no caminho lá em Roma, tem uma igreja, hoje mais ou menos do tamanho dessa igreja aqui, e lá no altar tem uma pedra, com a marca de 2 pés, segundo a tradição, são os pés de Jesus. Nesse caminho, São Pedro fugindo, viu Jesus que lhe apareceu milagrosamente. São Pedro ficou de joelhos e falou: Dominus quo vadis. Tem até um filme que chama Quo Vadis. Procura lá e assiste hoje, tarefa. Que quer dizer: Senhor, aonde vai? Você quer chegar na escola amanhã, Pedro? Você também, vocês dizem. Chegar na escola amanhã e falar que você sabe latim, você fala assim: professora Quo Vadis. Sabe o que quer dizer? Professora, aonde vai? Fala. Nossa, sabe latim. Dominus quo vadis. Jesus disse a São Pedro: eu estou indo novamente, eu estou indo para Roma, para novamente ser crucificado. E desapareceu. E aí São Pedro entendeu que ele não deveria fugir, mas deveria voltar e dar testemunho da sua fé. Ele volta, testemunha a fé, é preso, é condenado, não renega Cristo, é levado para o Circo de Nero. O Circo de Nero ficava numa colina do Vaticano. Do Vaticano não, de Roma. Roma tem 7 colinas. A Santa Maria Maior, onde o Papa foi enterrado, é a colina do Esquilino. A colina do Vaticano é onde ficava o Circo de Nero. E lá Pedro foi levado. E foi levado lá para ser crucificado. Quando ele chegou para ser crucificado, Pedro tinha por volta de 70 anos, era corpulento, forte. Ele disse: eu não mereço morrer como mestre. Eu quero ser crucificado em ponta cabeça. E foi. E assim ele morreu. Os cristãos foram lá, recolheram o seu corpo e enterraram ele num túmulo, como indigente, porque era o que podia, lá no Monte Vaticano. Eusébio de Cesareia é um escritor histórico, ele diz que no Vaticano, no Monte do Vaticano, nenhuma construção iria para frente, porque toda a construção lá desmoronava, era pântano. E lá no túmulo de São Pedro se construiu uma capelinha. Daquela capela, uma igreja. Daquela igreja, uma basílica. E daquela basílica, hoje, a maior basílica do mundo, a Basílica de São Pedro. Aonde os historiadores diziam: nada vai se construindo aqui, a maior basílica da cristandade, fundada naquela que é a pedra dos apóstolos, São Pedro. Pedro é que nos une na fé. E por isso nós devemos rezar muito pelo Papa. O primeiro Papa foi um pescador. O último que nós tivemos, um argentino. Daqui a pouco teremos um novo Papa e saberemos quem é. E ele, não obstante os pecados que carrega, é o que nos une na fé. Então rezemos pelo Papa e confirmemos a nossa fé. Jesus nos pergunta todos os dias: tu me amas? Sendo nossa resposta verdadeiramente sim, seremos merecedores do céu. E no céu, merecedores da glória dos santos. Juntos professemos. Creio